Deus não existe. Se Deus existisse, ele seria uma criatura no meio da criação. Queridos irmãos e irmãs, Caio Fábio diz que Deus não existe e que Jesus não fundou nenhuma religião. O reverendo, que é muito conhecido por seus posicionamentos que em muitos casos se transformam em polêmicas. Em um podcast, o reverendo Caio Fábio fez essas afirmativas, onde muitos em meio à comunidade evangélica gostariam de entender por que Deus não existe e por que Jesus não fundou nenhuma religião. Neste vídeo, queridos, nós iremos acompanhar a explicação do reverendo Caio Fábio a respeito do assunto. Fiquem conosco até o final e tire as suas conclusões e compartilhem com a gente a sua opinião. Que existe é você. Eu existo. Ela existe. Em Deus. Tudo existe em Deus, mas Deus não existe para as categorias filosóficas daquilo que seja existível e existente. Porque para ser existente tem que ser tocado, visto, analisado, considerado, percebido, tem que ser vibracionalmente detectável. E Deus não é conforme as coisas que a gente chama de existente. Deus é espírito e verdade. Foi o que Jesus disse. E tudo está pervadido por ele, na mesma maneira em que todas as coisas existem nele. Como diz Jó lá no livro dele, se Deus pensasse só em si e de todo o universo retirasse o seu espírito, todas as coisas a uma expirariam e voltariam ao nada. Agora, esse cara disse isso há mais de 3.000 anos atrás, né? E às vezes a gente tem dificuldade de perceber isso hoje. Sim. Queridos irmãos e irmãs, não saiam do vídeo, fiquem até o final e preste bastante atenção na explicação do reverendo do porquê que Deus não existe. E logo em seguida, ele também vai explicar por que Jesus não fundou nenhuma religião na Terra. Deus não existe. Se Deus existisse, ele seria uma criatura no meio da criação. Deus não existe. Deus é. Deus não existe. Deus é. Deus não existe. Deus é. Então ele é aquele em quem todas as coisas são e existem. Mas ele próprio é o que o Novo Testamento ensina. Não é achável em lugar nenhum, é aquele que nunca ninguém viu e nem verá. A peremptoriedade da afirmação do Novo Testamento é tão chocante que ela diz isso. Ele é aquele que olhos nenhum jamais viram e nem verão. O único que revela a Deus é o unigênito do Pai, que é o Cristo eterno, que é a expressão dele para a criação, para aquilo que é criaturável em todas as dimensões, mas até a nossa dimensão de espaço-tempo hoje em dia já está em relatividade total. A gente sabe, a teoria das cordas já nos colocam na possibilidade de 9 planos dimensionais paralelos. Jesus não é fundador de religião nenhuma, ele ensinou um caminho para viver, uma verdade para praticar e uma vida como consequência disso, que é natural. Se você bota o pé naquele caminho, com sinceridade verdadeira, você desemboca no que ele disse que seria a vida abundante. Não importando as circunstâncias, você teria uma paz ultra circunstancial, para além do tempo, da hora e do momento, teria essa presença pacificadora no teu coração diuturnamente.
até que o imperador Constantino, com o Império Romano dividido, e ele depois acabou matando o opositor para poder tentar unificar o império, e recebeu a informação de um escriba dele, que era cristão, chamado Lactâncio, que o único poder com capilarização suficiente em ambos os lados e em todos os lados do Império Romano era o povo do Evangelho, era a Igreja de Cristo, que não era essa coisa, essa panaceia. E aí ele ficou pensativo. O Lactâncio disse para ele como é que aconteciam as coisas no meio desse povo, e foi aquela hora em que, indo para a batalha, ele disse que viu um sinal no céu, que era uma cruz, e que no coração dele ele teve uma convicção que dizia que sob aquele signo ele venceria todos. Aí é quando ele manda trocar as águias do Império Romano por uma bandeira com uma cruz. E ele começou a vencer, unificou o Império. Aí começa a degradação do povo do Evangelho virando o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foi o imperador Constantino, no IV século. Afirmar que Deus existe aplica ao Criador as categorias humanas de existência, o que é compreensível dentro do nosso entendimento limitado. A existência de Deus pode ser argumentada por meio da lógica e da razão. Filósofos como Tomás de Aquino desenvolveram as 5 vias para provar a existência de Deus, baseando-se na causalidade, movimento e necessidade. Essa visão apresenta Deus como um ser que está presente e ativo no universo, mas, de certa forma, preso à ideia de existência, o que poderia limitá-lo ao nosso entendimento humano. Quando afirmamos que Deus é, estamos reconhecendo sua transcendência, algo que vai além das limitações humanas de tempo, espaço e existência. Esse conceito aparece em Êxodo capítulo 3, e versículo 14, quando Deus diz a Moisés: "Eu sou o que sou", ou "Eu sou aquele que é", dependendo da tradução. Essa frase sugere que Deus não apenas existe, mas é a própria essência do ser, a base de toda a realidade. Essa visão aponta para Deus como um ser autoexistente, eterno, imutável e independente de qualquer criação. Pensadores como Paul Tillich definiram Deus como o fundamento do ser, ou seja, ele não é simplesmente mais uma coisa que existe, mas a razão de tudo que existe. Quando dizemos que Deus existe, podemos estar humanizando sua essência e limitando seu significado. Quando dizemos que Deus é, reconhecemos que ele transcende a existência comum, sendo a origem e sustentação de tudo. Na linguagem cotidiana, dizer que Deus existe é uma forma simples de afirmar a presença divina. No entanto, na teologia e na filosofia, Deus reflete melhor sua natureza transcendente e eterna. Ele não depende de nada para ser, ele simplesmente é. Essa distinção nos ajuda a compreender a profundidade e o mistério de Deus. Deus não existe. Se Deus existisse, ele seria uma criatura no meio da criação. Deus não existe. Deus é. Deus não existe. Deus é. Deus não existe. Deus é. Então ele é aquele em quem todas as coisas são e existem. Mas ele próprio é o que o Novo Testamento ensina, não é achável em lugar nenhum, é aquele que nunca ninguém viu e nem verá. A peremptoriedade da afirmação do Novo Testamento é tão chocante que ela diz isso. Ele é aquele que olhos nenhum jamais viram e nem verão. O único que revela a Deus é o unigênito do Pai. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.